Olá, seja muito bem-vindo ao Resumo Popcorn. Hoje a gente vai mergulhar em uma das minisséries mais comentadas da Netflix em 2025, O Monstro de Florença, uma produção italiana pesada, baseada em crimes reais, que traz de volta o terror de um serial killer que aterrorizou casais na Toscana entre o fim dos anos 60 e meados dos anos 80. Imagina uma história de true crime em que o que mais assusta não é só o assassino, mas o sistema que tenta pegá-lo. O Monstro de Florença pega esse mistério europeu gigantesco, cheio de buracos, teorias e injustiças, e transforma em uma minissérie de 4 episódios, tensa, densa e desconfortável. Antes da gente entrar a fundo na análise, já vou deixar a primeira missão. Se você curte esse tipo de conteúdo, análise sincera, nota, balanço entre o que a crítica ama e o que o público sente, se inscreve aqui no Resumo Popcorn, ativa o sininho e já deixa o like para fortalecer o canal. Assim você não perde as próximas análises de séries e filmes de true crime e suspense. Agora, vamos falar do que essa minissérie faz de cara: a atmosfera. Desde o primeiro episódio, a direção escolhe um ritmo mais frio, quase clínico, que lembra bastante o estilo de séries europeias como Gomorra ou 000, o que não é coincidência, porque um dos criadores é o Leonardo Fazzoli, que também está por trás dessas produções junto com Stefano Sollima. A fotografia aposta em tons escuros, ruas vazias, estradas de terra e colinas isoladas. Você sente o peso físico do medo naquelas noites italianas. O que chama atenção também é como a série trata o tempo. Ela se passa principalmente nos anos 70 e 80, mas volta a 1968 para conectar o primeiro crime, que parecia um caso isolado, a uma sequência de assassinatos posteriores. Em vez de ficar pulando de época em época só para confundir, a narrativa usa essas idas e vindas como uma espécie de quebra-cabeça. Cada episódio te dá mais uma peça, mas nunca a imagem inteira. Em termos de roteiro, O Monstro de Florença não está tentando ser um quem matou tradicional. Se a gente analisa puramente como entretenimento de mistério, quem só quer uma resposta clara pode sair frustrado. A série é honesta com o caso em que se baseia. Até hoje não existe um consenso sobre quem era de fato o assassino. E as investigações foram marcadas por erros, teorias absurdas e até injustiças. Do ponto de vista de construção de personagem, a produção faz algo interessante. Em vez de transformar o serial killer no centro da história, ela joga o foco em policiais, promotores, vítimas e na própria sociedade. Personagens como a investigadora que tenta ligar os crimes com coragem pouco comum numa estrutura policial engessada e os suspeitos que vão surgindo mostram como a série prefere falar de obsessão, paranoia e misoginia, mais do que sobre o monstro em si. Tecnicamente, as atuações são contidas, quase sempre segurando a emoção em vez de explodir em gritos e discursos. Isso pode parecer frio para quem está acostumado a dramas mais hollywoodianos, mas combina com o estilo quase documental da minissérie. Marco Bolita, Valentino Manias e Francesca Ollia sustentam personagens que estão sempre divididos entre o desejo de justiça e o peso das próprias falhas e preconceitos. O ritmo é um ponto que vale comentar com cuidado. Tem gente que vai achar arrastado, especialmente no meio da minissérie, quando a investigação parece rodar em círculos. Mas se a gente analisa com a régua Metacritic, que tenta equilibrar expectativa comercial e ambição artística, o pacing faz sentido dentro da proposta. A série quer que você sinta a exaustão de um caso que se arrastou por décadas, gerando medo, boatos e histeria coletiva. Outro mérito é como a direção usa o silêncio. Muitas cenas não precisam de música para criar tensão. Às vezes é só o som distante de cigarras, um carro parado no escuro, um casal isolado, e você já sabe que alguma coisa horrível pode acontecer. Isso aproxima O Monstro de Florença de produções de true crime mais maduras, que não precisam de jumpscare barato. Na parte temática, a série vai além de serial killer assustador. Ela discute como a sociedade trata mulheres, tanto as vítimas quanto as que tentam falar, investigar ou denunciar.
A mídia sensacionalista, o machismo nas delegacias, a facilidade com que se constrói um bode expiatório quando a pressão explode, tudo isso vira parte da crítica social embutida na história. Pensando numa média entre o olhar da crítica e o olhar do público, eu diria que, como obra de true crime sério e bem dirigido, O Monstro de Florença ficaria ali em torno de 82 de 100 na visão crítica, fotografia forte, direção consistente, roteiro adulto. Já pela régua do público geral, que muitas vezes quer respostas mais fechadas e ritmo mais acelerado, eu colocaria um 75 de 100, principalmente porque a falta de resolução clara e a densidade podem afastar parte da audiência. Mas, no geral, dá para dizer que O Monstro de Florença é uma minissérie que te respeita como espectador. Não subestima sua inteligência, não romantiza o assassino e ainda levanta discussões importantes sobre falhas institucionais, mídia e medo coletivo. Se você gosta de true crime que te faz pensar e não só ter medo, ela merece entrar na sua lista. Atenção! A partir de agora, spoiler! Beleza, então vamos para o review com spoiler de O Monstro de Florença. Já avisando que daqui para frente eu vou comentar momentos específicos da minissérie, inclusive do final. A série abre com um duplo homicídio em 1982. Mais um ataque a um casal isolado dentro de um carro, e a polícia começa a perceber um padrão que remete a um crime de 1968. A partir daí, o roteiro constrói a linha narrativa que conecta aquele caso passional antigo, com o Stefano Melli, aos assassinatos brutais vindos depois. O que parece, no começo, um crime isolado de ciúme e traição, vai se revelando um fio solto de algo muito maior e muito mais sombrio. O jeito como a série usa Stefano é inteligente. Ele é, ao mesmo tempo, culpado de algo e possivelmente inocente de outra coisa. Condenado por um homicídio que carrega marcas parecidas com os crimes posteriores, ele vira uma espécie de ponto zero da teoria da polícia. Mas o roteiro deixa claro como a investigação, em vez de buscar a verdade, muitas vezes busca um culpado conveniente. A minissérie nunca deixa você completamente seguro de nada. Ao longo dos 4 episódios, a polícia passa por uma sequência quase absurda de suspeitos. Nomes como Giovanni Melli, Piero Mucciarini, os irmãos Vinci e, mais pra frente, Pietro Patiani aparecem como possíveis monstros. E é aqui que a série mostra sem dó o caos do sistema judicial. Denúncias anônimas, pressão política, mídia histérica, teorias de seita, de rituais, de complô. Cada novo monstro parece resolver o caso por alguns instantes, até que outra morte com a mesma arma destrói a ilusão de solução. Um dos momentos mais fortes, e aqui vai spoiler direto, é quando a série mostra como a polícia fabrica narrativas. Por exemplo, aquela ideia de que uma das vítimas teria voltado à consciência e dado uma descrição do suspeito, algo que na realidade foi usado mais como estratégia de investigação do que fato concreto. A minissérie expõe esse tipo de manipulação, mostrando que em certos momentos a verdade é sacrificada em nome de um resultado rápido. Na reta final, quando Pietro Patiani entra em cena como grande vilão, a série quase flerta com o formato mais tradicional de true crime, dando a impressão de que finalmente temos um rosto para o terror. Mas o roteiro nunca crava isso como definitivo. Pelo contrário, deixa evidente que mesmo com condenações e julgamentos, o caso continua cheio de buracos, contradições e dúvidas. No fim, o espectador é colocado na mesma posição que a sociedade italiana da época, um misto de medo e frustração. O final é talvez o ponto mais divisivo. Em vez de entregar um grande review, a minissérie termina assumindo o vazio. Não existe uma resposta clara para quem é o monstro de Florença. Isso pode irritar quem esperava uma explicação fechadinha, mas faz muito sentido dentro da proposta mais autoral. O desfecho é menos sobre descobrir um rosto e mais sobre entender por que essa verdade nunca chegou. Erros de investigação, preconceitos, rivalidades internas, teorias absurdas e até interesses políticos. Um detalhe que merece elogio é a forma como a série retrata o impacto psicológico desses crimes. Não só nas famílias das vítimas, mas na cidade inteira. Casais têm medo de sair à noite, pais e mães entram em paranoia, a imprensa alimenta boatos, e o próprio conceito de normalidade em Florença parece corrompido. A minissérie também aponta de forma muito clara o peso da misoginia nas investigações. Mulheres são julgadas pelo comportamento, pelas roupas, pela vida sexual, enquanto homens violentos são relativizados.
Visualmente é muito positivo. A reconstrução de época é convincente, dos carros às roupas, passando pelos interiores de casas modestas ou escritórios de polícia cheios de fumaça de cigarro e pilhas de papel. Isso aumenta a sensação de realismo e reforça o lado quase documental da narrativa. O uso de luz e sombra nos cenários externos, estradas no campo, colinas escuras, áreas rurais isoladas, casa perfeitamente com a ideia de um monstro que sempre age na escuridão, tanto literal quanto simbólica. Claro, nem tudo funciona perfeitamente. Do ponto de vista de entretenimento, a falta de uma catarse final pode deixar a experiência emocionalmente incompleta. Alguns personagens secundários poderiam ter mais desenvolvimento, especialmente certas vítimas que aparecem rápido demais e somem logo depois. Em uma minissérie de apenas 4 episódios, a sensação é de que havia material para ir ainda mais fundo em algumas histórias pessoais. A nota do resumo Popcorn fica assim: como obra de crime real séria que transforma um caso famoso num comentário sobre medo, misoginia e falhas institucionais, O Monstro de Florença é um baita acerto. É menos sobre caçar um serial killer e mais sobre revelar quantos monstros podem existir dentro de uma mesma história, na polícia, na mídia, na sociedade e até na nossa necessidade de apontar um culpado a qualquer custo. Se você curte roteiros que não tratam você como criança, que aceitam deixar perguntas em aberto e preferem deixar um incômodo no peito em vez de um final bonitinho, vale muito a pena assistir. Agora, se você só quer uma resposta clara, foi esse cara aqui e pronto, talvez essa minissérie não seja a melhor escolha. Mas ainda assim, é um bom exercício de ver como a vida real raramente cabe em uma narrativa simples. Se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar em mais gente, se inscreve no Resumo Popcorn, comenta aqui embaixo o que você achou do final de O Monstro de Florença e qual outra série de True Crime você quer ver analisada. E agora, fica com os vídeos que estão aparecendo na tela. Tem mais análise, mais review e muito conteúdo para você maratonar. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!